Finalizei a colocação do forro do corpo da bolsa. Olha como a costura fica bonita, ela fica imperceptível. Já temos também as laterais prontas. Agora vamos unir essas peças. Vamos pegar o corpo da nossa bolsa, dobrar ao meio, posicionar o lado direito para cima. E nesse lado aqui e nesse outro lado aqui, vamos criar as laterais da nossa bolsa. Essa peça é uma peça inteira. Ela inicia de um lado, faz o fundo da bolsa e vai terminar lá de outro lado. Ela vai contornar essa peça lateral nossa aqui, ó. Posicionamos essa peça lateral aqui, ó, dessa maneira e fazemos uma costura unindo elas. O corpo da bolsa vai contornando essa peça lateral aqui, ó, dessa maneira. Fazendo assim a união delas e criando a lateral da bolsa. Vou posicionar agora o corpo da bolsa com a abertura voltada para esse lado e a lateral da bolsa, a abertura voltada para o mesmo lado. A peça lateral da bolsa, a parte da abertura, é onde estão os marcadores. Dou uma laçada no fio, entro com a agulha no meu primeiro ponto do corpo da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha. E entro com a agulha também no meu primeiro ponto dessa lateral aqui, pegando as duas alcinhas da correntinha. É o ponto que está com o marcador. Entro com a agulha pegando esses dois pontos, o primeiro ponto do corpo da bolsa e o primeiro ponto da lateral. Pego essa alcinha, trago aqui para frente, passando no meio disso aqui tudo e faço uma correntinha. Vou para o segundo ponto do corpo da bolsa. Entro com a agulha no segundo ponto do corpo da bolsa, que é esse aqui, ó. Esse aqui. Entro com a agulha no segundo ponto do corpo da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha e vou para o segundo ponto da lateral da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha, trago o fio para frente, passando no meio disso tudo e passo o fio no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Vou para o terceiro ponto do corpo da bolsa e o terceiro ponto da lateral da bolsa. Trago o fio que vem do novelo, passando no meio disso tudo, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Vou para o próximo ponto no corpo da bolsa. Estamos sempre trabalhando pegando as duas alcinhas dos pontos de base. Vou para o próximo ponto da lateral da bolsa, trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, vou para o próximo ponto da lateral da bolsa, trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. E estamos fazendo esse ponto zigue-zague. Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa e o próximo ponto da lateral da bolsa. Trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. O que precisamos cuidar aqui é que temos que pegar os pontos correspondentes. Por exemplo, se estou pegando o ponto número 5 do meu corpo da bolsa, tenho que pegar o ponto número 5 da lateral da bolsa também. E assim sucessivamente, para que essa contagem lá no final dê certo e chegue aos 69 pontos, que é o que nós temos no final. Só ficar atento para não pular nenhum ponto. Nós vamos contornar essa costura aqui lateral e essa quantidade de pontos lá no final precisa fechar. São 69 pontos. Sigo fazendo o meu ponto zigue-zague, pegando o meu próximo ponto do corpo da bolsa, junto com o meu próximo ponto da lateral da bolsa, fazendo um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha.
Vou para o próximo ponto do corpo da bolsa, pegando junto o próximo ponto da lateral da bolsa, trago o fio para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Estamos trabalhando pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Chegando aqui no final dessa lateral aqui, eu vou seguir fazendo da mesma maneira, porque nós estamos contornando essa peça. Então, vamos seguir fazendo do mesmo modo. Vou para o próximo ponto, pegando o próximo ponto de ambos os lados. Faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Vou para o próximo ponto, pego o ponto desse lado aqui da bolsa e pego junto o ponto do outro lado aqui da bolsa, que é esse aqui da curvinha. Pego os dois pontos juntos, trago o fio para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. E seguimos fazendo da mesma maneira que a gente vem fazendo. Quando chega na parte da curvinha, é só continuar fazendo o mesmo ponto, não muda em nada. Vamos continuar contornando essa peça lateral aqui. Sigo fazendo um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha, unindo essas duas peças. Chegamos aqui no próximo canto dessa lateral, nessa curvinha. É só continuar contornando, fazer o que a gente vem fazendo. Chegando aqui no final da carreira, falta fazer só mais alguns pontinhos aqui. Vou fazer eles com vocês. O próximo ponto agora é meu último ponto. Tá aqui o marcador, esse vai ser meu último ponto. Pego o meu último ponto do corpo da bolsa
e meu último ponto da lateral da bolsa, que é o ponto que está com o marcador. Trago o fio para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Finalizamos assim a união dessas peças do corpo da nossa bolsa com essa peça lateral. Olha como essa costura em alto relevo fica bonita, bem elegante. Uma lateral já está pronta, ela fica dessa maneira assim, ó. Agora vamos cortar o fio que vem do novelo. Tiro da agulha e corto o fio que vem do novelo. E vamos levar esses dois fios para o lado de dentro da bolsa. Já posso tirar o marcador e entro aqui no espacinho e levo esse fio para o lado de dentro. Faço a mesma coisa com esse outro fio aqui. Tiro o marcador e conduzo ele aqui para o lado de dentro da bolsa. E vamos arrematar ele na parte interna. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, vamos caminhar com esse fio aqui, nessa parte aqui entre os forros. Vou escondendo ele, caminhando um bom pedacinho. Dou um nozinho bem apertadinho. Caminho depois mais um pedacinho. Depois que eu já caminhei mais um bom pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. E vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Uma lateral já está pronta. Ela ficou assim, ó. E agora vamos fazer a outra lateral. Vai ser feito do mesmo modo que fizemos a anterior. Vou dar o início aqui com vocês. Vou posicionar a minha peça lateral com a parte que corresponde à abertura da bolsa para o mesmo lado que está a abertura do corpo da bolsa, posicionando o primeiro ponto do corpo da bolsa com o primeiro ponto da lateral da bolsa. Entro com a agulha no primeiro ponto do corpo da bolsa. Lembrando que temos que ficar atentos a essa quantidade de pontos, que a mesma quantidade de pontos que temos no corpo da bolsa tem que coincidir com a quantidade de pontos da lateral da bolsa. Então, é bom ficar atentos desde o início aqui do trabalho, pegar certinho o primeiro ponto do corpo da bolsa com o primeiro ponto da lateral da bolsa, ó. Já começar certinho do início, para não ter erro depois no final. Entro com a agulha no meu primeiro ponto do corpo da bolsa e no meu primeiro ponto da lateral da bolsa. O primeiro ponto da lateral da bolsa é o ponto que está com o marcador. Trago o fio do novelo para frente e faço uma correntinha. Vou para o segundo ponto do corpo da bolsa e o segundo ponto da lateral da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Vou para o terceiro ponto do corpo da bolsa e o terceiro ponto da lateral da bolsa, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente, faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Temos que cuidar sempre para não pular nenhum ponto e pegar o mesmo ponto do corpo da bolsa correspondente com o ponto da lateral da bolsa, para chegar lá no final, não sobrar e não faltar nenhum ponto. Vamos continuar unindo o corpo da bolsa com essa peça lateral, fazendo esse ponto zigue-zague aqui em alto relevo. Quando chegar aqui embaixo na curvinha, é só continuar fazendo a mesma coisa. É só contornar essa peça lateral. Chegando aqui no final do fechamento, entro com a agulha no próximo ponto de base do corpo da bolsa e no próximo ponto da lateral da bolsa. Faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Agora, o nosso próximo ponto é o último ponto, o ponto 69.
Entro com a agulha no último ponto do corpo da bolsa e no último ponto da lateral da bolsa, que é o ponto que está com o marcador. Entro com a agulha no ponto que está com o marcador, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo, seguido de uma correntinha. Finalizamos assim o fechamento dessa lateral. Esse ponto que usamos para fazer o fechamento da bolsa, que eu chamo de zigue-zague, não sei se é esse o nome, além de ser muito bonito, ele é muito reforçado. Dessa lateral aqui, eu não vou cortar o fio que vem do novelo. Vamos dar continuidade trabalhando aqui na abertura da bolsa. Agora vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Vou pegar essa laçada que está na minha agulha, tiro da minha agulha e vou levar essa laçada aqui para trás, para o verso da bolsa. Vou entrar com a agulha nesse espacinho aqui, ó, do nosso último ponto, aqui assim, nesse espacinho. Entro com a agulha de trás para frente, nesse espacinho aqui. Pego essa laçadinha, trago aqui para trás. Ajusto o fio. Pego o fio que vem do novelo e passo no meio da laçada que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Estou fazendo isso para que o acabamento final do meu ponto zigue-zague fique parecido com o do outro lado. É só para simular a finalização desse ponto zigue-zague e dar início à carreira de pontos baixos. Agora vamos distribuir pontos baixos em torno de toda essa abertura da bolsa. Essa parte do corpo da bolsa são as carreiras. Para cada carreira, vamos pegar um ponto aqui em cima. Então, vamos pegar essa alcinha, depois essas duas alcinhas aqui, que representam uma carreira, depois essa alcinha aqui, que representa uma carreira, depois essas duas alcinhas, lembrando que quando pegamos as duas alcinhas, não pegamos aquela que fica ali atrás, aquele fiozinho. Para cada carreira dessas aqui, ó, cada alinhamento desses é uma carreira. Então, aqui em cima pegamos um ponto, ó, esse alinhamento em baixo relevo, pegamos essas duas alcinhas aqui superiores para ser o nosso ponto. Esse alinhamento em alto relevo, pegamos essa alcinha única. Esse alinhamento em baixo relevo, que é uma carreira, pegamos essas duas alcinhas junto. Depois essa alcinha única, depois essas duas alcinhas juntos. Quando o meu ponto é essas duas alcinhas juntas, eu não pego esse fiozinho aqui atrás, para o ponto ficar mais fechadinho e não ficar tão aberto. Depois eu pego essa alcinha única, depois o próximo ponto são essas duas alcinhas juntas. Para cada carreira que eu fiz, eu vou pegar um ponto aqui em cima. Eu tenho essas carreiras em alto relevo aqui, pego um ponto aqui em cima. Eu tenho essas carreiras aqui em baixo relevo, pego um ponto aqui em cima. E assim sucessivamente. É fácil, é só seguir esses alinhamentos aqui e pegar o ponto correspondente na parte superior da abertura. O meu primeiro ponto baixo, vou começar aqui, ó, dentro desse espacinho do meu último ponto zigue-zague do fechamento da carreira. Entro com a agulha, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Vou marcar esse ponto. Pego um marcador e vou marcar ele, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. E agora, nessa parte aqui do corpo da bolsa, vamos distribuir um ponto baixo para cada carreira que fizemos, como eu mostrei para vocês ali. Pego essas duas alcinhas de ponto de base, deixando aquela ali atrás, para fazer o meu ponto baixo. Depois eu pego só essa alcinha aqui, como ponto de base, para fazer meu ponto baixo. A próxima, eu pego novamente duas alcinhas, essas duas alcinhas aqui, ó, superiores, para fazer meu ponto baixo. Depois eu pego só essa alcinha aqui, ó, para fazer o ponto baixo. O próximo eu pego essas duas alcinhas, trago o fio que vem do novelo para frente, faço o ponto baixo.
Próximo, eu pego só essa alcinha aqui sozinha, superior, para fazer o ponto baixo. Próximo, eu pego as duas alcinhas juntas como ponto de base para fazer o ponto baixo. Próximo, eu pego só essa alcinha aqui, sozinha, para fazer meu ponto baixo. A próxima, pegamos as duas alcinhas juntas para fazer o ponto baixo. E seguimos fazendo dessa forma por toda a extensão desse corpo da bolsa, distribuindo um ponto baixo para cada carreira. Vou adiantar aqui e já volto. Chegando aqui no final do corpo da bolsa, o meu último ponto vou fazer no mesmo ponto que já fizemos o ponto zigue-zague. Aqui, ó, nesse mesmo ponto de base, faço o meu último ponto baixo do corpo da bolsa. O próximo ponto vai ser aqui, ó, nesse ponto de base aqui. É o primeiro ponto da lateral, onde já trabalhamos o ponto zigue-zague também. Entro com a agulha nesse ponto de base, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha e faço um ponto baixo. Nessa lateral fica fácil de visualizar o ponto de base, porque temos aqui essas correntinhas superiores. Então, é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base, usando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Vou adiantar aqui os pontos dessa lateral e já volto com vocês. Chegando aqui no final dessa lateral, vou fazer os últimos pontos com vocês. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. O próximo ponto, um ponto baixo. E o seguinte, o último dessa lateral é aqui dentro do mesmo espaço que fizemos o ponto zigue-zague, dentro desse mesmo espaço. Entro com a agulha dentro desse espaço, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Pulo agora para o outro lado, dentro desse espaço, no mesmo local que fizemos o ponto zigue-zague dessa lateral aqui. Entro com a agulha dentro desse espaço, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Agora, nessa parte aqui do corpo da bolsa, vamos fazer exatamente o que fizemos naquela outra parte ali do corpo da bolsa. Considerar os alinhamentos de cada carreira e pegar lá em cima o ponto correspondente para fazermos o ponto baixo. Nessa carreira, eu pego essas duas alcinhas. Nessa outra carreira aqui, nesse alinhamento, eu pego essa uma alcinha. Nessa outra aqui, eu pego essas duas alcinhas. Aquele fiozinho ali atrás eu não pego. Nessa outra em alto relevo, eu pego essa uma alcinha superior. Nesse aqui em baixo relevo, eu pego essas duas aqui superiores. Aquele fiozinho ali atrás eu não pego. Nessa outra carreira aqui em alto relevo, eu pego essa uma alcinha. Essa outra aqui eu pego as duas, depois uma alcinha. Depois essas duas alcinhas aqui, que nem fizemos do outro lado, a mesma coisa. Para cada carreira que fizemos, vamos pegar um ponto correspondente aqui na parte superior. O próximo ponto é pegando essas duas alcinhas do ponto de base, pego as duas alcinhas, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo. O próximo é pegando só essa alcinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo. O próximo é pegando essas duas alcinhas do ponto de base, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo. O próximo é pegando só essa uma alcinha, faço um ponto baixo. O próximo é pegando as duas alcinhas de base, faço ponto baixo. O próximo é pegando só essa alcinha aqui, faço ponto baixo. O seguinte é pegando essas duas alcinhas aqui, trago o fio do novelo para frente, faço um ponto baixo e sigo fazendo dessa forma, como a gente fez lá do outro lado. Para cada
carreira, vamos fazer um ponto baixo nessa parte superior aqui da abertura da bolsa. Vou adiantar aqui essa lateral e já volto com vocês. Chegando aqui no final dessa parte do corpo da bolsa, fazendo os pontos baixos. O último ponto eu faço no mesmo local que eu fiz o ponto zigue-zague. Esse marcador aqui é só tirar ele. Eu havia esquecido de tirar. É o marcador que usamos como referência para o fechamento lateral da bolsa. É só tirar. O próximo ponto é o primeiro ponto aqui da lateral da bolsa, o mesmo ponto que já usamos para fazer o ponto zigue-zague. Entro com a agulha, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. Estamos agora novamente trabalhando na lateral da bolsa, que fica fácil visualizar o nosso ponto de base, que são essas correntinhas superiores aqui. É só fazer um ponto baixo para cada ponto de base, usando as duas alcinhas da correntinha. Vou adiantar aqui essa lateral e já volto com vocês. Chegando aqui no final dessa lateral, vou fazer os últimos pontos. O meu último ponto eu vou fazer aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, nesse ponto, que eu já utilizei para fazer o ponto zigue-zague. Dentro desse mesmo ponto aqui, eu vou fazer o meu último ponto baixo. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador do início da carreira. Agora vamos fazer algumas carreiras de pontos baixíssimos. Porém, eu não vou fazer fechamento de carreira. Nós vamos fazer carreiras contínuas, sem fechamento de carreira. Tiro o meu marcador e a partir de agora, as próximas carreiras, vamos trabalhar pegando só a alcinha de trás da correntinha. Pegando só essa alcinha aqui, ó. Entro com a agulha no meio da minha correntinha e pego só essa alcinha aqui de trás. Entro com a agulha no meio da correntinha que estava com o marcador, pegando só a alcinha de trás, trago o fio do novelo para frente e passo no meio da laçadinha que estava na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou marcar esse ponto, que é meu primeiro ponto da carreira. Vou para o próximo ponto, entrando com a agulha no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás, trago o fio que vem do novelo para frente e passo no meio do ponto que estava na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, vou para o próximo, faço um ponto baixíssimo, pegando só a alcinha de trás do ponto de base. Vou para o próximo, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, entro no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. E seguimos fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás do ponto, contornando toda essa abertura da bolsa, até chegar ali no marcador. Chegando no final da carreira, de pontos baixíssimos, esse aqui agora é meu último ponto baixíssimo antes do ponto que está com o marcador. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Não vamos fazer fechamento de carreira, vamos fazer carreiras contínuas. Então, eu vou tirar meu marcador e vou fazer o ponto que está com o marcador. Entro com a agulha no meio da correntinha, pegando só a alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixíssimo. Recoloco o marcador para saber que esse é o primeiro ponto da próxima carreira. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, o próximo, um ponto baixíssimo, e vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Eu estou fazendo os meus pontos baixíssimos com uma tensão bem justa, porque eu quero essa abertura da bolsa bem estruturada, bem rígida.
Então, meus pontos estão bem apertadinhos. Se você preferir, pode trocar também para uma agulha menor. Eu só ajustei a tensão do ponto mesmo. Chegando aqui no final dessa carreira de pontos baixíssimos, esse aqui agora é o meu último ponto, antes do marcador. O próximo ponto é o ponto que está com o marcador. Tiro o marcador, faço o ponto baixíssimo no ponto que estava com o marcador, recoloco o marcador. Então, é só seguir fazendo dessa maneira, um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando sempre só a alcinha de trás da correntinha, mantendo sempre a mesma tensão do ponto, contornando a abertura da bolsa. Quando chegar no marcador, tira o marcador, faz o ponto que estava com o marcador, recoloca o marcador para saber que está iniciando uma nova carreira e faz assim por algumas carreiras. Vou adiantar aqui algumas carreirinhas e já volto com vocês para dizer quantas eu fiz. Finalizei aqui minhas carreiras de pontos baixíssimos. Eu fiz um total de 10 carreiras, mas como eu falei, a tensão do meu ponto, eu fiz ela bem justa. Se você não usou tão justa, provavelmente vai precisar menos carreiras. Vamos medir aqui para ter uma ideia. O total ficou mais ou menos 4 centímetros. Vamos agora fazer o fechamento de carreira com ponto invisível. Esse último ponto de base aqui eu vou deixar sem fazer, porque o nosso fechamento de carreira simula uma correntinha, que vai conectar com essa aqui, substituindo assim esse ponto que estamos deixando de fazer. Corto o fio que vem do novelo, tiro da agulha, tiro o meu marcador, no ponto que estava com o marcador, entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha, pego esse fiozinho, levo aqui para trás e volto com esse fio no meio da correntinha da onde está vindo esse fio. Esse fio está vindo aqui, ó, do meio dessa correntinha, tá aqui o fio, e ele tá vindo do meio dessa correntinha. É para cá que ele vai voltar. Entro com a agulha, de trás para frente, saindo no meio dessa correntinha, pego esse fio e levo aqui para trás. E ajusto o tamanho dessa correntinha aqui na frente, de maneira que ela fique parecida, similar com as demais. Agora é só conduzir esse fio na parte interna da bolsa e arrematar ele. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou de tapeceiro, é só caminhar com esse fio um pedacinho na parte interna da bolsa, escondendo o fio, caminho um pedacinho, corto o excesso e queimo a pontinha na chama do isqueiro. E escondo a pontinha. E vamos fazer isso com todos os fios. Todos os fios já estão arrematados. Eu vou colocar um botão imantado como fechamento da bolsa, mas você pode usar o da sua preferência. Eu vou usar esse aqui que é de costurar. Vai uma peça de um lado e a outra peça do outro lado, dessa maneira. Eu vou usar uma agulha e um fio de nylon fininho. A agulha de costura normal. Eu gosto de dar um nozinho e queimar a pontinha. Vou achar aqui o meio da bolsa, vou contar aqui essas carreiras. Posiciono o meu botão aonde eu quero que ele fique. E o meu nozinho inicial, eu vou fazer ele escondidinho atrás do botão imantado, para que ele não apareça.
Então, eu vou fazer ele aqui, ó, escondidinho aqui atrás. Faço o meu nozinho inicial escondidinho aqui atrás. Entro com a agulha dentro do furinho e levo a agulha lá pro lado de fora da bolsa. Volto com a agulha bem próximo da onde que eu saí, para que não apareça esse fio do lado de fora. Retorno para o lado de fora da bolsa, volto de novo para o lado de dentro, bem próximo da onde que eu saí, lá do lado de fora. Retorno com a agulha dentro do furinho. Vou fazer aqui uns 3 pontinhos por furo. Depois que eu já fixei esse furinho, vou caminhar com a agulha até o próximo furo. Aqui por dentro, ó, escondendo por trás do botão imantado. Caminho aqui até o próximo furo. Entro com a agulha no próximo furinho. E saio com a agulha para o lado de fora da bolsa. Levo a agulha para o lado de fora da bolsa. E retorno com a agulha bem próximo da onde que eu saí do lado de fora, para que não apareça esse ponto do lado de fora dentro do furinho. Volto novamente para o lado de fora da bolsa. Retorno novamente para o lado de dentro, dentro do furinho, bem próximo aqui quando eu retorno, da onde saiu o fio, para que não apareça esse fiozinho do lado de fora. Vou fazer aqui uns 3 pontinhos. Depois que eu já fixei esse furinho, vou caminhar para o próximo furo. Aqui por dentro, ó, caminho aqui entre os pontos. Quando eu saio aqui próximo do outro furo, entro com a agulha no próximo furo. Fixo esse próximo furo, levo a agulha lá para fora. Retorno com essa agulha bem próximo da onde que eu saí, lá do lado de fora. E fixo esse furinho aqui, como eu fiz nos demais. Fazendo aqui uns 3 pontinhos também. É costurinha, vai e volta para o lado de fora da bolsa. Quando a gente vai para o lado de fora da bolsa, cuidar para voltar com a agulha bem próximo da onde a gente saiu, para que não apareça esse fio do lado de fora da bolsa. Fixei esse furinho, vou caminhar até o último furinho. E agora vamos fixar o último furo como a gente fez com os demais. Costurinha, vai e volta. Vou dar aqui uns 3 pontinhos também. Finalizando aqui a fixação desse quarto furo, vamos arrematar o fio agora. Vou conduzir a agulha aqui por baixo do botão imantado, pegando um pouco do fio junto. Vou achar aqui um fiozinho, escondidinho aqui por baixo do botão imantado. Vou pegar aqui um fiozinho. E vou fazer um nozinho. Fiz o nozinho. Vou levar agora esse fio lá para o outro lado, pegando um pouco da bolsa junto. E corto esse fio lá do outro lado. Terminamos assim de fixar uma parte do botão imantado. Para achar a posição da outra parte, você pode medir ou também pode fazer dessa maneira. Pegar essa parte, colocar aqui já no lugar certo dela, achatar a abertura da bolsa, ajeitar bem direitinho, posicionar bem direitinho de maneira que fique no lugar certo. Com a ajuda da mão aqui, ó, você vai abrir a peça, posicionando ela no lugar certo. Daí é só fazer a costurinha como nós fizemos do outro lado. Vou adiantar aqui essa costura porque é só repetir o que fizemos do outro lado.
Finalizei aqui a colocação do botão imantado. Coloquei um só no centro, mas se você preferir, pode colocar um do lado, outro do outro, ou colocar um fecho, vai do gosto de cada um. Vamos tirar agora algumas medidas. A abertura da bolsa ficou medindo mais ou menos 26 centímetros. Essa parte aqui mais larga, mais ou menos 33 centímetros. Essa parte aqui de baixo, mais ou menos 27 centímetros. De altura, mais ou menos 21 centímetros. E a profundidade dela fica em torno de mais ou menos 14 centímetros. Ela é uma bolsa toda irregular, então é muito difícil tirar medidas dela. Dependendo aonde você pegar para tirar medidas, dá um tamanho diferente. Vou achatar ela e tirar algumas medidas com ela achatada. A abertura fica em torno de 27 centímetros mais ou menos. Essa parte aqui mais larga fica em torno de mais ou menos 34 centímetros. Essa parte mais estreita aqui embaixo fica mais ou menos em torno de 25. E a altura dela achatada assim fica mais ou menos 28 centímetros. Vamos ajeitar a nossa bolsa. Ela é uma bolsa que fica bem estruturada depois. Eu acho ela muito bonita, estilosa e ao mesmo tempo muito fofa. Vamos preparar a alça. Eu já fiz uma, vou fazer a outra com vocês. Pego o meu fio, deixo um pedacinho dele aqui assim, ó, sobrando. Seguro ele aqui em cima junto com a minha alça. Entro com a minha agulha aqui assim e dou uma giradinha com o fio em torno da minha agulha. Entro com a minha agulha dentro da alça e pesco o fio que vem do novelo. Trago aqui para cima, pego o fio que vem do novelo e passo no meio dessa laçadinha que está na minha agulha, fazendo assim um ponto. Formou aqui em cima essa correntinha superior, já vou considerar como um ponto. Já vou arrematando esse fio inicial junto aqui, ó. Entro com a agulha dentro da alça, pesco o fio que vem do novelo aqui assim, ó. Trago aqui para cima, vou ajeitando o fio, alinhando ele. Pego o fio que vem do novelo e passo no meio dessas laçadinhas que estão na minha agulha, fazendo mais um ponto. Entro com a agulha dentro da alça, pego esse fiozinho aqui que vem do novelo, trago aqui para cima, pego o fio que vem do novelo e passo no meio dessas laçadinhas, fazendo mais um ponto. Entro com a agulha dentro da alça, com a mão eu já estou ajudando a levar esse fio que vem do novelo lá para dentro da alça para facilitar e faço mais um ponto. Ó, com a mão esquerda eu já estou ajudando a levar esse fio lá para dentro da alça, para a agulha não precisar ir lá do outro lado pegar o fio. Eu acho assim mais fácil, mas cada um tem seu jeito de fazer, então vai do gosto de cada um. Essa quantidade de pontos vai depender do modelo da alça que você escolher e a maneira que quer posicionar essa alça na bolsa. Eu vou colocar aqui 20 pontos, porque eu já fiz na outra alça e vi que 20 pontos vai ficar um número ideal. Para saber a quantidade de pontos, é só contar essas correntinhas superiores que estão se formando. Mas não tem um número certo, você vai olhar e vai ver qual a quantidade que vai ficar melhor. E sigo fazendo dessa maneira até completar a quantidade de pontos que eu quero. No meu caso, são 20 pontos. Finalizei aqui os 20 pontos. Vou cortar o fio que vem do novelo. Deixo um pedacinho para arrematar. Tiro da agulha. Vou colocar esse fio numa agulha de tapeceiro.
E aqui no verso, vou esconder esse fio. Entro aqui no verso e vou levar esse fio aqui por trás, ó, escondendo ele entre os pontos. Eu vou deixar esses dois fios juntos, aqui o inicial e esse fio aqui que nós terminamos. Depois eu vou dar um nozinho neles. Nessa proposta aqui, eu vou usar esses pontos para o lado de dentro da alça. Então, eu vou girar eles aqui para o lado de dentro. Mas se você preferir usar do jeito que estava, tudo bem também. Eu vou girar aqui para o lado de dentro, dessa maneira, ó. Só girar. Vou girando, vou ajeitando aqui, ó. E deixando esses pontos aqui em cima, superiores aqui, as correntinhas bem alinhadas. É só ajeitar. Ficou aqui bem alinhadinho os pontos. Vou ver aqui onde eu vou posicionar. Vai ser aqui, ó. Vai ficar assim dessa maneira, tá ok? E vou arrematar agora esses fios aqui do verso da alça. Levo os fiozinhos aqui para cima. Deixo eles aqui bem rente à parte superior aqui. Vou dar um nozinho neles, bem apertadinho para não aparecer. Vou cortar aqui, deixando um pedacinho sobrando. E levo uma ponta para um lado e uma ponta para o outro, escondendo aqui entre os fios. Escondo o nozinho também. E agora vamos costurar a nossa alça na bolsa. Ela vai ficar aqui assim, ó. Dessa maneira, bem rente a essa parte superior da abertura da bolsa. Eu vou costurar ela com fio de nylon. Um fio de nylon bem fininho. Vou dar um nozinho. E eu gosto também de queimar a pontinha do fio de nylon. E estou usando uma agulha de costura normal. Vamos posicionar agora a alça no local desejado. Você pode medir para achar o centro dela. Vou posicionar ela bem rente aqui à abertura. As correntinhas da alça bem rente à abertura da bolsa. E aqui eu vou considerar duas dessas coluninhas de cada lado da parte central da bolsa como referência para posicionar minha alça. Vou fixar a minha agulha, meu nozinho inicial, aqui atrás da alça, de maneira que esse nozinho inicial não apareça, bem próximo da onde vamos iniciar a costura. E vou sair com a agulha no nosso primeiro ponto da alça, por trás dessa correntinha desse nosso primeiro ponto aqui da alça, aqui por trás, ó. Nós vamos trabalhar fazendo essa costurinha, pegando por trás dessa alcinha aqui, ó. Aqui assim, ó, nós não vamos pegar no meio da correntinha, nós vamos sempre pegar aqui por trás dessa correntinha, de maneira que não deforme essas correntinhas, para manter essas correntinhas intactas. Fixei aqui a costurinha, volto com a agulha para o lado de dentro da bolsa. E agora eu volto com a agulha bem próximo da onde o fio saiu, para que do lado de dentro não apareça esse fio, e volto para o lado da alça, saindo com a agulha por baixo dessa correntinha, aqui assim, ó. Volto agora por baixo da correntinha, pegando por baixo da correntinha aqui na parte da alça, faço a costurinha e levo a agulha lá para o lado de dentro da bolsa. Volto com a agulha bem próximo da onde o fio saiu, lá do lado de dentro da bolsa, aqui bem próximo, confiro, e saio com a agulha por baixo da correntinha do lado da alça, aqui por baixo dessa correntinha. Entro com a agulha por baixo dessa correntinha aqui da alça e saio lá do lado de dentro da bolsa. Volto com a agulha bem próximo da onde saiu aqui do lado de dentro da bolsa. E vou sair com essa agulha, conferindo que ela sai aqui do lado da alça por baixo dessa correntinha, ó. Eu fico conferindo aqui que ela sai aqui no lugar certo, por baixo dessa correntinha aqui, para não deformar essa correntinha da nossa alça.
Vou para a próxima correntinha e saio com ela para o lado de dentro da bolsa, essa agulha. Volto com a agulha, confiro para sair bem próximo da onde o fio saiu. E vamos seguir fazendo essa costurinha, vai e volta, sempre cuidando para quando chegar com a agulha para o lado de dentro da bolsa, esse fio voltar bem próximo da onde ele saiu, lá do lado de dentro da bolsa. E para quando chegar aqui do lado da alça, o fio, a agulha sair por baixo da correntinha da alça, para não deformarmos essa correntinha aqui da alça. Também não vamos apertar demais essa costura para não repuxar. E vai sempre ajeitando a alça, alinhando ela, colocando ela no lugar certo. É costurinha simples, vai e volta, vai e volta. Terminou de fixar uma correntinha, vai para a próxima. E assim sucessivamente, até terminar de fixar toda a alça. Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui de fixar a alça, vamos arrematar o fio. Pego essa agulha, levo para o lado de fora da bolsa, por trás da alça, escondendo aqui por trás. Vou fazer um nozinho aqui, pego um fio qualquer e dou um nozinho, bem escondidinho aqui atrás da alça. E vou caminhar com essa agulha aqui entre os pontos. Dei o nozinho, caminho com a agulha aqui entre os pontos. Vou sair ali adiante, caminhei um pouquinho. Vou dar mais um nozinho. E vou caminhar mais um pouquinho. E agora eu corto o fio. E assim terminamos a colocação da nossa alça, ela fica bem fixa e o acabamento fica bem bonito. E agora é só colocar a outra alça, achando o centro da bolsa e principalmente agora alinhando com essa alça que acabamos de colocar. Então é bom fechar a bolsa aqui, achatar essa parte da abertura e alinhar essa alça com essa que acabamos de fazer. Você alinha elas aqui de maneira que elas fiquem bem direitinho, bem alinhadinhas, bem certinhas. O momento que você achou o centro e alinhou as duas bem direitinhas, é só abrir aqui novamente e fazer essa costurinha como acabamos de fazer na anterior. É só repetir a mesma coisa que fizemos na anterior. Eu vou adiantar aqui essa costura porque é igual à anterior e já volto com vocês. É só repetir a mesma coisa. Finalizei aqui a colocação das alças, ficou muito delicado, bem reforçado. Essa abertura ficou bem fechadinha, bem estruturada. E finalizamos também a nossa bolsa. É uma bolsa muito bonita, com uma forma muito bonita. Ela é muito delicada, ao mesmo tempo muito estilosa, charmosa, tem esses pontos variados que deixam uma peça muito diferenciada. Eu gosto muito desse modelo, ele dá uma boa estrutura para a bolsa. E esse lindo tassel de flor dá um toque todo especial para a nossa bolsa. Vou deixar o link da videoaula dele no primeiro comentário, na descrição do vídeo e no final do vídeo também. Eu fiz uma videoaula só para o tassel. Ele não é difícil, mas ele é bem detalhado. E espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva, deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. E vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigado e até a próxima!